Sejam todos bem-vindos ao 10º módulo, onde abordaremos o tema iluminação. Introdutoriamente, julgo relevante enfatizar que é necessário discernirmos a ficção da realidade. É necessário compreendermos aquilo que é iluminação de toda a fantasia construída em torno dela. Ramana Maharishi, um grande sábio, um grande místico indiano, disse algo de grande relevância. Não há nada a ser conquistado, apenas ignorância a ser removida. A iluminação, ela não é uma conquista, não é algo a ser comprado, adquirido. Ela é o reconhecimento da nossa essência. Não há nada a ser conquistado, apenas ignorância a ser removida. No livro de Mirdá está escrito que o homem é um Deus enfaixado. O homem é um ser divino, porém envolto em muitas faixas de ignorância. O homem, em seu estado inconsciente, ele se encontra identificado com as faixas. Em decorrência disso, ele não reconhece a sua dimensão mais profunda, a sua natureza intrínseca, que é pura iluminação. Entenda que a iluminação não é uma conquista, ela é um reconhecimento. Osho tem uma belíssima frase: a iluminação é descobrir que não há nada para ser descoberto. Na iluminação você não ganha nada, pelo contrário, você perde. Você perde as suas máscaras. Você perde a sua identificação com esse personagem ou com os múltiplos personagens que você cultivou no decorrer da sua existência. Na iluminação, você perde a sua face, ou melhor, a sua máscara irreal, e descobre a sua face original. Nas palavras do apóstolo Paulo, a iluminação é o sepultamento do velho homem. É uma morte psicológica. O homem rompe com todo o seu passado, imerso nas trevas da ignorância. Ele se desnuda, ele remove toda essa camada periférica, tecida e confeccionada pela ignorância. Camada esta que ele se encontra identificado com ela. Há uma história muito interessante que aconteceu no século XVIII na Tailândia. Foram transportar uma gigantesca imagem de Buda, com cerca de 5 toneladas. Curiosamente, ao pegarem o guindaste para transportá-la, a imagem caiu. E aqueles monges interpretaram este feito como um mau presságio. Era período de chuva e aquela imagem ficou sob o tempo. Era uma grande imagem de Buda feita de barro. Sob os intempéries, aquela imagem sofreu rachaduras, até que um monge, à noite, com uma lanterna, observou que naquelas rachaduras tinha pontos luminosos.
Ele pegou um cinzel e começou a remover o barro. E curiosamente, ele descobriu que aquela imagem gigantesca de barro, na realidade, era uma imagem de ouro. Este Buda foi avaliado em mais de 200 milhões de dólares. Acredita-se que quando os birmaneses invadiram a Tailândia, os monges, sabendo que os birmaneses iriam saqueá-los, eles cobriram toda essa imagem com barro. E para a alegria das gerações subsequentes, essa grande imagem foi poupada. O mesmo acontece na nossa existência. Estamos identificados com as camadas externas, com o barro, com o eu inferior, com o ego, com a persona, e não reconhecemos o ouro maciço, que é a nossa verdadeira natureza. Às vezes, é necessário intempéries, circunstâncias externas, para que o ouro oculto sob o barro seja revelado. Compreenda que a iluminação nada mais é que o reconhecimento da nossa verdadeira natureza, que é uma extensão do grande mistério. Talvez você me pergunte, mas onde eu consigo me iluminar? A iluminação acontece no aqui e no agora. Você não precisa se deslocar geograficamente à procura da iluminação. Você não precisa ir para o Egito atrás dos grandes mistérios herméticos. Você não precisa ir para a Índia, para Israel, viajar os 4 cantos da terra, ir para desertos, florestas, montanhas, para os picos himalaicos. Compreenda que a iluminação, ela pode ser encontrada mesmo de olhos fechados. Não procure fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. No Alcorão, há uma frase muito interessante, que ele, o grande mistério, está mais próximo de nós que a nossa veia jugular. O mesmo se sucede em relação à iluminação. É uma realidade. Uma ocasião, um homem foi até a Buda à procura de felicidade. Ele disse: eu quero felicidade. Buda fitou em seus olhos e lhe respondeu: tire o eu, que é o ego, e o quero, que é o desejo, e veja que só tens felicidade. O mesmo se sucede em relação à iluminação. Tire o eu, que é o ego, e o desejo, que é o quero, e veja que todo o seu corpo, todo o seu ser é luminoso. A única coisa necessária é remover o barro da primitiva mentalidade, o barro da persona, o barro da ignorância, para que o ouro da consciência búdica, o ouro da consciência crística se manifeste ante o sol da sagrada compreensão. É interessante que muitas pessoas criaram mitos, fantasias, fábulas em relação à iluminação.
Muitas pessoas têm curiosidade de saber o que acontece depois da iluminação. É interessante que há um provérbio zen que diz: antes da iluminação, limpar, cozinhar e organizar. Depois da iluminação, limpar, cozinhar e organizar. É interessante que nada muda exteriormente falando. Nada muda no cotidiano antes e depois da iluminação. Na realidade, as suas ações ganham um aspecto qualitativamente distinto. Perguntaram a Lao Tzu o que aconteceu depois dele se iluminar e ele respondeu: antes de me iluminar, eu era um lenhador. Depois de me iluminar, permaneci sendo lenhador. Porém, as suas ações ganharam um colorido, um tempero místico, ganharam vivacidade, pois a partir do momento da iluminação, do reconhecimento daquilo que é, tudo se transforma. O pôr do sol permanecerá o mesmo, porém, em cada experiência, verificaremos a beleza, a beatitude, a sacralidade, a bem-aventurança. A partir do momento deste reconhecimento, passamos a compreender o sermão da montanha, o sermão dos rios, o sermão das estrelas, o sermão das florestas, o sermão do orvalho, o sermão do vento que sopra, da chuva que cai, do sol que aquece. Todas as coisas tornam-se repletas de uma fragrância do desconhecido. Antes da iluminação, limpar, cozinhar e organizar. Depois da iluminação, o mesmo se sucede, porém, com consciência em cada ato, tudo se transforma. As coisas mais singelas se tornam sagradas. As ações mais simples ganham significância e se tornam relevantes, pois são realizadas com consciência. Nada de extraordinário se sucede. Jesus, por exemplo, era um iluminado. Mesmo sendo iluminado, ele foi chamado de comilão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Os de casa o chamavam de louco. Os religiosos verbalizavam que ele era um endemoniado. Mesmo sendo iluminado, ele entrou no templo com um azorrague, com um chicote, e expulsou aqueles que faziam da casa de seu pai comércio. É interessante que a iluminação é um fenômeno simples, porém o homem, movido pelo seu ego, que ambiciona conquistar grandes coisas, não reconhece a simplicidade desse fenômeno. Quando o indivíduo se ilumina, na realidade, ele retorna a ser criança. A história diz que Mahavira, ao se iluminar, permaneceu nu. A sua nudez não era símbolo de uma renúncia. Embora ele tenha sido príncipe
Depois de se iluminar, ele permaneceu nu, mas essa nudez não tem correspondência com a renúncia material. Pelo contrário, a nudez de Mahavira simboliza a sua inocência. Quando ele se ilumina, quando ele reconhece a sua essência, os seus olhos se tornaram límpidos, puros, luminosos, como de uma criança. Ele nem se percebeu, ele nem esquentou a cabeça com o fato dele estar nu. Ele se tornou inocente, ele se tornou puro como uma criança. Jesus diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. A iluminação é o retorno à inocência, é o retorno a esse estado beatífico, onde todas as coisas são puras, sagradas e singelas. É interessante que as pessoas não discernem esta realidade pelo simples fato dessa luminosidade estar debaixo do alqueire e não no velador. Entenda, uma vez mais, que não há nada a ser conquistado, apenas ignorância a ser removida. Iluminação nada mais é que o reconhecimento da sua essência. É por isso que não há ninguém que não seja iluminado. E por outro lado, não existe ninguém no ápice da iluminação, pois enquanto estamos neste plano da tridimensionalidade, neste plano evolutivo, estamos removendo as camadas de barro para que o ouro da nossa essência brilhe com totalidade e plenitude. Espero que essas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno os abençoe.